Boa noite, estamos aqui em mais um programa Entre Linhas, hoje aqui do nosso estúdio, e sem a presença da nossa outra convidada, a Nilza, que não pôde se fazer presente, mas com certeza nos próximos programas estará. Então, estamos eu e o Silvio para seguirmos conversando com vocês nesse momento que é tão esperado por nós, onde a gente tem um bate-papo aqui, né, sobre diversas questões. Para quem assistiu o último programa, a gente conversou também sobre vários temas, mas enfocamos muito a questão do Natal, né, do que o advento do Natal nos traz, do que ele gera, as emoções em torno disso, o valor da família, né, o nosso próprio valor enquanto seres humanos. Foi muito legal, foi até... De certa forma, foi bem emocionante, porque o Natal traz muito disso, né, Silvio? O Natal é muita emoção, assim, a gente fica muito comovido com isso. E agora a gente vai falar sobre um outro tipo de sentimento, que é a expectativa com o Ano Novo que está aí, né? É mais ou menos como um caderno novo, né, Silvio? É verdade. É como abrir uma página nova, né, para se escrever aquele diário que a gente tem em casa, começar a escrever novas histórias, novos começos, recomeços, né? Então é um novo momento, né? Nós passamos naturalmente por isto perante a data, né? Após o Natal, onde se reúne a família e tal, mas que depois vem esta data, o primeiro dia do ano, que gera uma certa expectativa em todos nós, né? Em todas as pessoas que a gente vê, a gente vê uma nova expectativa nessas pessoas, esperando que o próximo ano, né, como a gente poderia imaginar que seria, né, o que aconteceria no próximo ano, o que as pessoas viveriam, né? Então a gente faz muito essa projeção, mas eu me fico em torno de que acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, porque é uma situação que nos coloca numa certa ansiedade, né, Denise? Mas é que é assim, né, Silvio, o ano novo, né, a palavra novo, nos traz uma esperança, né, porque a gente aposta muito no que está por vir, embora a gente não saiba, né? Embora a gente não tenha nem ideia se a gente vai, por quanto tempo vamos estar aqui, a gente não sabe disso. Mas a gente vê com bons olhos a possibilidade da gente poder fazer de novo outras coisas, de uma forma talvez diferente, e superar aquilo que a gente talvez não conseguiu êxito no ano que está terminando, né? Então, dá uma certa euforia pensar nisso, que a gente pode ter uma nova chance, né? Sim. Eu acredito que a gente tem que se agarrar muito a isso. E é uma coisa que, no passar do tempo, a gente parece que vai perdendo um pouco isso, né? Aquela sensação de novidade. A gente tem, quando a gente é mais jovem, né, a gente tem aquela expectativa no próximo ano, até porque as fases da vida vão mudando, né? E nós, ao passar dos anos, nós vamos nos estabelecendo num certo patamar, né? Já com não muitas perspectivas pela frente. E é como eu disse antes, procurando viver o seu momento atual, viver o agora, porque muitas vezes, às vezes a gente está num ciclo da vida onde que a gente já não tem mais essa renovação. Essa renovação que a gente espera é o passar do tempo, é a gente já começar a ficar numa certa idade avançada. Então, muda essa perspectiva, né? E ao mesmo tempo, tem muita superstição em torno disso, né? Muitos ritos para o Ano Novo, né? A questão
na própria alimentação, né? É a lentilha, é a carne de porco, né? Enfim, a gente sempre acaba caindo um pouco nessa questão da comida, né? Porque tem todo um simbolismo. E, ao mesmo tempo, a mesa farta, que é uma coisa que, infelizmente, né, muitas pessoas não têm essa possibilidade. Então, que a gente saiba refletir também sobre isso, né? Que a nossa fartura não seja... não se contraponha tanto àquelas pessoas que não têm, né? Isso a gente pensa muito. E às vezes também, talvez nem essa fartura que muitos têm supra as necessidades e o momento, né? Porque muitas vezes o momento não é nesse sentido, está se vivendo outra fase na vida, né? Talvez uma fase difícil, como tu falou, né? Muita gente desempregada hoje, muita gente passando fome, né? E eu falo aqui no programa, e já fiz comentários anteriores, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a cada 10 gaúchos, 3 estão passando por alguma necessidade e 2 pessoas estão passando fome. Então, nós às vezes olhamos para nós, se a gente fizer uma análise, a gente é muito feliz, né? Muito feliz, a gente está com saúde, tem o trabalho, tem os seus proventos que muitas vezes não são muitos, mas que se vive num ambiente familiar muito bom, se consegue tranquilo. Minimamente prever o dia de amanhã, né? Exatamente, O que já não ocorre com aquela pessoa que não tem essa regularidade. Isso já gera uma sensação terrível. Sim, né? E o que nós estamos falando é que muitas vezes a pessoa acha que a lavoura do vizinho é mais bonita, que a casa do vizinho é mais bonita que a tua. Mas, às vezes, o conteúdo que tem ali, né? Se tu for olhar e talvez se tu for viver, tu não vai querer, tu vai querer a tua vida de volta. Né? Então tem coisas... Essa reflexão, ela precisa estar sempre presente, né? Ela precisa muito estar em nós, isto, porque muitas vezes a gente reconhece no outro, ou a questão... Um dia nós comentamos da inveja, se projetar em cima de algumas pessoas como exemplo, ou como a questão da perfeição, as referências, né, as que a gente preferências e esse padrão que se estabeleceu no mundo, né, da perfeição, que tu não pode errar, que tu tem que ser o melhor, que tu tem que mostrar, que tu tem que estar lá feliz. E na verdade a felicidade, ela muitas vezes não está aí, as tuas conquistas não são essas. E muitas vezes a pessoa pode estar sorrindo, né, mas passando por uma infinidade de conflitos que a gente nem imagina, né? E é uma falsa imagem. É uma falsa imagem. E a gente não pode nem ajudar no momento que a gente não consegue perceber. Exatamente. Isto normalmente nos dias de hoje está se aprendendo a vender essa imagem, né? Mas nós estamos, né, Silvio, num momento em que a palavra novo, ela está sendo muito esperada, porque nós temos aí nova administração estadual, nós temos aí um novo governo federal, nós temos aí um novo ano, né? Então, a palavra novo, ela vem carregada de simbologia. E isso também nos anima, né? Porque a possibilidade de uma outra perspectiva, por pior que ela possa vir a ser, o novo, eu acho que ele é muito bem-vindo sempre, né? No momento em que a vida segue, o ciclo segue, e uma mudança, às vezes, uma chacoalhada na vida faz bem. Eu acredito que é um momento político, que hoje nós vivemos outro momento político, momento de transição de governos, né? Onde que se estabeleceu uma divisão que não foi salutável para nós brasileiros, não foi salutável para a democracia, não foi salutável para a política. Isso não fez muitos setores crescerem, né? Não fez nós gerarmos
uma perspectiva melhor. Não, né? agregou, só não segregou. Agregou, Né? Só segregou, exatamente. E então, essa parte do novo, né? Na verdade, o nosso novo é se ver livre dessa situação. Né? Então, tudo que for mais democrático, mais transparente, mais realista, com perspectiva de mudança, vai ser muito melhor para todos nós. Né? Eu acredito que muitos dos nossos empresários, muitos dos investidores de fora do país também estão gerando uma perspectiva e uma expectativa muito grande no próximo governo, né? Porque é uma incógnita. A gente vê todas essa mudança e essa questão política, não só no governo federal, mas governo estadual, né? Mas a gente vê a gente não vê um novo modelo. Isso é bem caracterizado. Não existe um novo modelo. A gente não sabe qual é que será o modelo implantado, nem a governo estadual e nem federal, porque é como eu disse antes, se estabeleceu um atraso político, né, e de crescimento do nosso país em relação a essa divisão que houve de situações que nós não chegamos a lugar nenhum. Só houve um desgaste muito grande, o país perdeu muito com isso, as famílias... A democracia perdeu, né? A democracia... no momento em que as pessoas não conseguem falar sobre as diferenças sem se agredir, exatamente. Isso é uma perda terrível, né? Porque eu acredito que agora é o momento das coisas começarem a... Não que as pessoas deixem de pensar as suas convicções, mas, pelo menos, que as pessoas se respeitem mais um pouco, porque agora zerou, né? Agora terminou a competição e o jogo tem que seguir da melhor forma para todos. Então, se eu não posso torcer contra, porque eu vou estar torcendo contra mim mesmo, né? É verdade, mas eu acho que nós não estamos trabalhando ainda, né, essa grande realidade que existe no nosso país. E ela é bem viva e ela precisa de muita política, muita educação, muita formação e muito enfrentamento do próprio povo brasileiro em relação a isto. Né? Olha, as pessoas são diferentes, as pessoas não concordam, mas não precisa todo mundo pegar em arma e achar que essa é a solução do nosso país, promover uma guerra para solucionar um problema que está na educação, na formação, na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Né? Então, o que na realidade nós precisamos é olhar com um olhar voltado para isto e um enfrentamento para isto, não construir essa divisão. Não, nós não precisamos de um governo melhor que este, mas nós precisamos aplicar uma política que seja voltada para o povo brasileiro, né, e para a democracia. Né? Então, isto nós precisamos muito, né? Isso é real e isso é um enfrentamento que nós no nosso dia a dia nós temos que fazer. É um amadurecimento que se faz necessário, né? E acredito que nós precisamos dar crédito a isso, né? Já que o princípio da democracia é esse, né? É aceitar as coisas como elas foram escolhidas pelo povo soberano, né? E torcer para que dê certo. Mas uma coisa é fatídico, assim, né? Se nós não mudarmos a nossa concepção, pode vir novo ano, pode vir novo governo, que nós estaremos repetindo as mesmas coisas. Então, que isso também sirva para a gente pensar, né? Novo ano, vamos dar uma viradinha na chave, vamos procurar mudar realmente, começando por nós mesmos, que é a coisa mais difícil que tem. Né? É verdade. A gente tenta muito mudar os outros, talvez pela nossa dificuldade de mudarmos a nós mesmos. E vocês que estão nos assistindo, como é que vocês estão frente à expectativa do novo ano que estamos
já com um pezinho lá no ano de 2023, o outro ainda em 2022. Dá um friozinho na barriga, dá muita alegria, dá muita preocupação, mas dentro de todos esses sentimentos, a gente quer muito, né, que venham esses novos tempos. E nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Fiquem conosco, a gente já volta. Estamos de volta no segundo bloco, programa Entre Linhas. Lembrando que o programa Entre Linhas vai ao ar todas as sextas-feiras pelo canal 33 da TV Atualidade. E depois, durante a semana, nos horários que vocês desejem assisti-lo, também pelo YouTube vocês conseguem assistir a esse programa e aos demais programas do Entre Linhas que foram realizados até o dia de hoje. E sem querermos nos comparar à Rede Globo, porque não somos a Rede Globo, mas sempre tem aquele programa da retrospectiva, né, Silvio? É verdade. Onde os principais tópicos do ano são trazidos para discussão. E nós não vamos copiar a Globo, mas nós vamos promover uma reflexão mais ou menos assim em cima de algumas coisas que foram notícia, digamos assim, no ano de 2022 e fazer uma análise sobre isso. Vamos fazer? Vamos. Então, vamos. Silvio, puxa, já te vem alguma coisa assim para a gente poder discorrer a respeito ou não? Sim, a guerra na Ucrânia. Né? A guerra na Ucrânia. Então, é verdade, foi uma... Tá contigo a bola, depois tu joga para mim. Para mim, é um fato que mexeu com a Europa toda, mexeu com o mundo todo, né? Mexeu com a economia, mexeu com todos os investidores no mundo, né? Isso marcou muito o território, né? E que foi lá na Europa, lá em outro continente, mas que a gente viu que a guerra chegou aqui. A guerra chegou aqui, os efeitos da guerra chegaram aqui, né? E hoje mesmo eu estava falando que a capital, hoje estava na notícia falando que a capital estava sendo bombardeada novamente. Então, foi um ano que essa questão da guerra na Ucrânia ele marcou muito, né? Eu ainda gostaria de saber essa questão, qual é que seria o motivo real desta guerra, né? Porque a Rússia postula um território dizendo que é dela, e a Ucrânia se protegendo daqui ou dali, e a gente vê uma situação totalmente... a Ucrânia no meio do continente europeu ali, o pessoal nem vai para frente nem para trás, e a Rússia uma hora faz uma coisa, outra hora recua, né? Então parece uma coisa que é para exterminar aquele povo, assim, a míngua, como a gente fala, Então isso é muito triste. As pessoas que estavam lá, os próprios jogadores brasileiros que atuavam lá na Ucrânia, né, vieram tudo embora, as pessoas perderam perspectiva de vida lá, pessoas na Rússia abandonaram o seu país porque foram perseguidos, porque não concordavam com a guerra, né? Então, houve uma série de eventos, e está havendo uma série de eventos, né? E nós precisamos estar atentos, né, a esta questão mundial, que é muito importante, né? Porque eu considero uma questão humanitária, né? Muitas pessoas não estão vendo isto como uma situação de extrema questão humanitária, porque é um país que está no meio dentro de um continente, à beira de outro, né? Sendo invadido, uma hora sendo invadido, outra hora sendo protegido por outro continente. Então, a gente vê uma situação
mas que eu acredito que seja uma questão econômica, com interesses econômicos lá, por causa da produção, por causa de petróleo, por causa de gás, por causa de um monte de interesse que tem a Rússia, né, em detrimento do lucro, do poder, do dinheiro, né, de capitalizar, né? Então, infelizmente, a gente está vendo um povo, um país ser destruído no mundo, né, por interesses, a maioria deles econômicos, né? E fica muito no plano assim, não se trata do lado, qual lado está certo, né? Porque os dois lados estão errados no momento em que há toda essa mortandade, né? Quantas pessoas morreram, né? Tiveram as suas vidas levadas assim, sem crianças. Quantas né? pessoas abandonaram o país, né? Meu Deus! E o pior disso tudo, que o mundo todo tem reflexo disso, quando se fala, né, na potência atômica, né? Quando se veicula isso, a possibilidade de uma terceira guerra mundial. E aí isso nos deixa muito intranquilos, né? Eu acredito que ninguém de nós, mesmo tão distantes, todos nós fomos abalados com essa questão da guerra, né? E por isso mais que a gente tem que pensar também o quanto a violência ela não resolve, ela não constrói, ela nada. não resolve nenhum ponto, ela não é saída para nada, né? Ela não é um ponto de solução de problema, ela só cria, né? A violência só cria mais problemas. E os interesses econômicos, infelizmente, eles suplantam os interesses outros, né, dos seres humanos. Exatamente. E é uma luta muito desigual, porque não há são grupos fechados que decidem, né, o que vai ser feito. E se chegássemos a ter uma guerra mais acirrada, nós estaríamos no meio disso, né? Sim. E aí como sair disso? Então realmente foi um fato, e ainda vamos encerrar o ano de 2022 com essa sensação terrível de que se não se vê no novo, não se vê como isso pode ser resolvido a curto prazo. Eu classifico essa sensação que a gente sente de uma guerra como a sensação do vírus que a gente sentiu. A gente se sentiu totalmente vulnerável, né? Então, uma guerra para nós seria desastrosa, né? Para nós, brasileiros aqui, né? Nós praticamente estamos vulneráveis a tudo, né? Eu vejo os russos atacando a Ucrânia, né? Eles atacam geralmente as estações de abastecimento de energia, de água, né? Acaba todo mundo ficando sem energia. São nos pontos vitais ali. Pontos vitais. Agora tu imagina o nosso país, né? Que já é capenga com a questão energética, né? Qualquer aviãozinho decola aí, vem aí, larga uma bomba e nós ficamos sem luz. Ficamos sem energia elétrica, o país para, né? Nós não temos combustível, nós não temos mais água, nós somos muito vulneráveis, né? Então, para nós, seria uma questão terrível, uma questão muito difícil para todos nós, né? Essa questão guerra, né? Isso, eu estou falando poucas coisas, poucos efeitos delas, assim como eu estou falando da questão energética, né? A questão de energia é um dos pontos, né? Mas aí já entra a questão da produção de alimentos, já entra a questão de abastecimento de água, desencadeia de doenças, né? De medicamentos que não chegam, aquela coisa toda. Então com certeza é uma coisa que a gente tem que torcer muito para que nessa virada de ano as coisas se acomodem, né? E que nós façamos corrente de oração, né? Eu acho que a oração é o canal mais direto, né? Por isso que eu sempre falo, nós temos que estar preparado para um novo ano, mas de uma forma diferente, enfrentar ele como ele deve ser,
na política, na situação econômica, na situação mundial, né? Nós temos que começar a barrar algumas coisas com o nosso sentimento, com a nossa força de expressão, com o poder de negociação que nós temos, nós os próprios brasileiros somos em relação a muitos... Somos peritos em jogo de cintura. Em fazer negociação, em ter jogo de cintura, de driblar as dificuldades. Então, eu acho que 2023 é uma excelente proposta para nós, entrar nessa situação. Todos nós tentar resolver uma coisa de cada vez e ser realista, né? Encarar elas como devem ser, né? Eu acho que é uma situação que todos nós e o mundo inteiro quer viver a paz, quer viver novos caminhos, né? Chegar no próximo ano e a gente ter um Natal melhor, a gente ter uma perspectiva de ano novo com as coisas bem definidas, né? Porque o que se tem hoje, o que se tem de definido para o futuro, né? Eu deixaria a pergunta no ar: o que se tem definido para o ano de 2023? Qual seria a definição com clareza que nós vimos para o nosso país, para o mundo, né? Para nós mesmos. Para nós mesmos. E isso é uma boa reflexão, até porque eu posso já, né, me propor a coisas que eu posso contribuir para melhorar, né? E tem coisas que eu não vou conseguir melhorar sozinha, mas se eu não posso melhorar, eu não vou contribuir para que piore. Exatamente. Né? E se eu conseguir fazer isso, eu já estou dando um grande passo. Sim, né? Se eu conseguir sair um pouco dessa questão, dessa discussão toda que muitas vezes a gente entra numa seara comum sem nem perceber, né? Quando tu vê, tu tá ali naquele grupo discutindo aquela temática, ou fazendo parte daquele diálogo, e muitas vezes tu poderia te retirar, ou tu poderia propor uma outra reflexão para que aquilo abrandasse, né? Então a gente também tem meia-culpa nisso. E é como eu falei, se a gente não mudar, o ano não vai, as coisas não vão mudar, as coisas vão se repetir. O que nós vimos nesse comentário que você está falando é que muitas vezes a gente vê os setores como eu falei, a questão da energia, né? Desencadeia uma série de eventos, né, que a gente perde controle. Mas quando a gente também constrói, né, nas discussões, que elas possam contribuir para o crescimento de todos, elas também desencadeiam uma série de fatores que mudam a história do mundo. Às vezes a gente nem tem ideia, né? A gente não tem ideia do que uma conversa com alguém, do que ela pode gerar. Que ela pode gerar. De bom ou de não tão bom. Exatamente. Depende muito da forma como a gente vai levar as coisas. Isso, né? Mas que nós temos que aprender a trabalhar a questão positiva da construção, né? E pelo contrário que a gente viu no nosso país, foi ao contrário disso que nós estamos comentando aqui. Não se consegue estabelecer um diálogo nós tivemos uma guerra também, né? Nós tivemos por que não dizer, né? Uma guerra. Tivemos uma guerra ideológica muito grande. Uma guerra ideológica, né? E que não chegamos a lugar nenhum. Simplesmente um ganhou uma gincana e o outro perdeu. Aí aquele que perdeu foi triste para casa. E toda guerra, ela deixa sequelas, né? Toda guerra deixa sinais. Então, eu tenho certeza que muitas das coisas que aconteceram, hoje, com os ânimos mais abrandados, a gente pode pensar assim, eu poderia ter evitado determinada situação se eu tivesse agido de determinada forma, né? Mas tudo é aprendizado, até as coisas que não são boas, elas servem para que a gente tire proveito, né? Para que a gente tire um aprendizado. E nós temos uma série de outras coisas para discutir, e eu já vou, de antemão, antecipar que no segundo bloco a gente possa discutir sobre também algo muito gritante nesse ano, que é a questão das nossas revoluções climáticas, né? Se é que é assim que podemos chamar, né? Essas mudanças assim tão drásticas
que a natureza está sentindo e que as pessoas estão vivenciando, né? Não só a nível de Brasil, também a nível mundial, né? Nevascas nunca antes vistas, né? Enchentes nunca antes percebidas, né? As plantas também se comportando de uma forma diferente, florescendo em ocasiões que também não era de se esperar, né? Usar o termo loqueou, né? A natureza loqueou, mas tudo por ações, né? Por coisas que a gente vem passando. Então, essas mudanças assim que também geraram uma certa inquietude na gente e ainda geram, que a gente vai continuar conversando no segundo bloco, nessa retrospectiva de 2022. A gente já volta. Voltamos, e não só a natureza loqueou, eu loqueei também. Agora estamos no terceiro bloco. Nós temos um diretor atento que me puxou as orelhas aqui no intervalo, mas me empolguei, né? Mas assim, eu fico, né, por conta dessa expectativa pelo novo, que cheguei a me confundir. São os efeitos das mudanças climáticas. E é o que a gente vai falar agora, né? Não precisa ser um estudioso muito afoito nessas questões ambientalistas para perceber que alguma coisa não está legal, né? Que alguma coisa não está mais tão perfeita, digamos, no sentido de previsível, né? A palavra hoje, a gente não pode prever muita coisa, assim. Antigamente a gente sabia, as 4 estações eram muito bem definidas e tal. Agora a gente vive no inverno, dias de verão, dias de inverno, sem contar essa revolução toda da natureza, né, Silvio? Silvio tem mais propriedade para falar sobre isso. Eu acho assim que, pelo contrário, eu acho que nós perdemos essa percepção com o tempo. Eu acho que nós ainda fomos felizardos, né, Denise, de acompanhar essa questão das mudanças do tempo, a primavera, aquele tempo clássico, bonito, das flores. Então, se tinha tempo para acompanhar toda aquela trajetória, depois do verão. Eu lembro muito quando eu era criança, que a gente saía na primavera. Ontem. A gente saía de manhã cheio de roupa, porque era muito frio, né? E depois, 8, 9 horas da manhã, começava o sol, aquele dia bonito, aquele dia lindo, as flores desabrochando e tal. E a gente começava a tirar roupa. Quando ia para casa ao meio-dia, quando saía da escola, a gente saía com um calhamaço de roupa. Quando não deixava alguma coisa na escola. Alguma coisa na escola. Então, são coisas que hoje a gente não vê mais e as pessoas não percebem isso, né? A primavera entra... simplesmente a gente vê que começa a esquentar e aí daqui um pouco, de um dia para a noite, já começa, parece que o verão vai entrar, e aí é calor, uma noite quente e tal, e aí vem-se para o verão. E agora no verão, essa semana eu me tapei de cobertor, porque a noite estava fria. Então, se percebe uma mudança muito, muito grande nesses efeitos climáticos, né, que a gente está vivendo hoje, né, porque são altos e baixos, né, mas que lá há 10, 20 anos, quando os cientistas falavam nas mudanças climáticas, que a gente discutia sobre isso. Meio que já previam isso. Quando se construiu a Agenda 21, né, já havia uma previsão das mudanças, né, da qualidade de vida da população, das percas que nós poderíamos ter, a questão da água, a questão das espécies. Muitas espécies iam ser dizimadas e acabar, a questão dos oceanos, a questão dos efeitos climáticos em relação ao ser humano. Então, isto há 20 anos, há 30 anos atrás, já se discutia, Denise, né? E a gente ouvia muito, presenciei muitas pessoas falando em auditório, explicando todos esses efeitos climáticos que poderiam acontecer
devido ao efeito estufa, a questão dos gases, a questão do desmatamento, a questão do aproveitamento da água, a questão do saneamento básico, a questão energética. Então, nós tínhamos, há 30 anos atrás, uma consciência muito grande do que ia acontecer e já prevíamos. Nós tivemos um retrocesso muito grande. Nós tivemos um retrocesso muito grande nisto, né? A gente hoje, a questão da segurança alimentar que hoje a gente vive no mundo, né? Então, hoje nós... Os próprios defensivos, que muitos que são ainda usados aqui, são proibidos em outros países e no Brasil continuam circulando, né? É uma questão que... isso é uma questão que ela é como eu ia falar, né? Hoje nós vivemos num país de produção agrícola, mas com 30 milhões de pessoas passando fome. Que produção agrícola é esta? Né? Que celeiro é este? Quem é que... Aonde que essa produção está alimentando qual povo? Não é o nosso povo que está sendo alimentado com essa produção agrícola, né? Não é voltado para o mercado interno, a nossa produção agrícola. Então, há uma certa... uma certa distribuição no mundo, eu nem falo no nosso país, né, da a lógica produção. É diferente, a né? lógica é diferente de muitas lógicas que se deveria ter, né? Eu cito muito o exemplo da Alemanha, da própria Alemanha e da própria Ucrânia, né, que a gente vê que era um país que ninguém conhecia. A gente foi conhecer a Ucrânia depois da guerra, e a gente viu que a Ucrânia era um grande celeiro, né? E quem vivia na Ucrânia vivia muito bem, né? Que lá se produzia tudo dentro daquele país. Aí nós aqui no Brasil vivenciando tudo isso e num contraponto em que se fala muito em sustentabilidade, né? Sim. Então a gente está longe dessa sustentabilidade. Nós estamos longe da sustentabilidade. E é o que mais se prega, né? E é o que mais se prega, né? Estamos longe disso. Muito, muito. Nós estamos ao contrário dessa caminhada, porque eu cito a Ucrânia, né? E eu falo muito da Alemanha também. A Ucrânia, o que acontecia na Ucrânia? A Ucrânia sustentava o seu povo e vendia o excedente, que trazia riqueza para o país, dentro de um país que já era rico, né? A Alemanha se sustenta a sua economia, faz o povo dele, a economia interna do país, se autossustentar, né? E vende o excedente. O que nós fizemos? Nós vendemos a nossa matéria-prima para os outros países e não temos o que comer aqui. Então... que sustentabilidade é essa? Que país que nós queremos para nós? Por isso que eu digo, qual seria o enfrentamento político que nós deveríamos fazer hoje? Enfrentamento político, não dizer não à exportação, negar isto, essa realidade que nós temos. Está posta, né? Mas pensar alternativas. Pensar alternativas. E as alternativas que nós temos são as mesmas para a produção que é para exportação, é incentivar com os mesmos juros, com os mesmos incentivos que esses que plantam soja, que criam gado, né, têm para produzir alimento para o nosso povo. Então, é simples. E é toda uma forma de ver diferenciada nossa, né? Porque a gente ainda vê... as pessoas ainda preferem uma alimentação industrializada, né? Ainda preferem comprar esses produtos que nós trazemos, né, de fora, em detrimento daquilo que nós temos aqui. Nós não estamos falando nem da agricultura orgânica. Nós estamos falando da agricultura de grande escala, né? E que eu volto a dizer que o enfrentamento político, né? As pessoas que me conhecem, há anos atrás, eu trabalhei numa empresa que
era um engenho de arroz, que produzia arroz na indústria do arroz. Então, nós produzia, aqui na nossa região, se plantava muito arroz, e nós industrializava esse produto e vendia para todo o Brasil, né? Então, gerava emprego aqui na nossa cidade, não era uma, eram 2 empresas que geravam emprego aqui para a nossa cidade, e não eram poucos, né? Gerava ICM, gerava... então, isso é muito importante. E nessa mesma época que eu estou falando, existia o mercado regulador de estoque. O governo tinha o seu... regulava o estoque, tinha um estoque regulador. Então, o controle sobre sobre a produção. Então, o governo... o próprio governo adquiria o produto, né? Então, ele adquiria aquele produto do produtor lá, que abastecia o produtor, supria aquele produtor que não tinha, que o mercado engessava o mercado, né? Muita oferta, então o governo entrava no mercado e comprava, adquiria e ia para o estoque regulador do governo. Então, o governo garantia a compra para o produtor, resolveu o seu problema, né, financeiro, que era a questão, que ele não podia se prostituir, né, mas ele tinha o mercado e tinha a pauta daquele produto. Então, o governo adquiria aquele produto para manter o estoque regulador no país. O que acontecia? Quando lá pelo final do ano, quando começava a acabar o produto dentro das empresas, o governo começava a injetar esse produto no mercado, que estabelecia o mercado. Não precisava importar nada de fora, né? E com esse estoque, se houvesse uma sobra, nós poderíamos até exportar aquele excedente que o governo tinha. Então, era uma situação... Então, é possível. É possível, é possível. É possível, a gente sabe disso, todos sabem disso, mas o que acontece? Não existe mais essa política, não existe mais essa política para o produtor rural, né? Acabaram quebrando. E quando o Silvio fala na política, não é a política essa que gerou todo esse não é a política, não é a política partidária, é a política de desenvolvimento do setor primário. Do setor primário. Que isso todo o gestor deveria ter, né? É verdade. Acima de qualquer ideologia política assim como partidária. O setor energético, assim como o setor de produção. Agora, né? Silvio, eu vejo um pouco também que isso exige também que a gente se organize mais, né? O produtor, como produtor, também se repense, se organize, porque as pessoas também se acomodaram muito, né, com essa situação. Eu acho que a gente não pode ficar esperando também, né? Eu acho que os setores perderam muito a sua base, sua força, né? Sua força, né? De representatividade. A gente vê a carência dessa crença, né, do movimento. Nós não podemos, como eu digo, nós não podemos ter essa representatividade no discurso. Nós temos que ter na prática, né? Como foi feita a Constituição em 1987, e hoje eu estava me lembrando, eu tinha 23 anos nessa época, era um jovem que eu nem imaginava, né, viver o país que eu vivi, mas que muitos, até lá nessa Constituição de 87, né, lutaram, os movimentos sociais, todo mundo lutou por esta democracia que a gente está vendo hoje em dia, e que muitas pessoas se dizem não querer essa situação, né, de diálogo, de se construção enfrentar, coletiva, né? É só visto o lado assim, como posso dizer, anarquista da coisa, mas não é verdade. Isso. Mas isso é um viés que a gente entrou. Nós entramos num viés, já chegamos lá na política, mas que a gente estava, na verdade, falando era da questão climática, né? Mas, enfim, tudo leva a essa situação. O clima vai refletir nossas ações. Exatamente. Tudo leva e desencadeia isto. Então, quando há um desequilíbrio,
né? Na produção também, há um desequilíbrio ambiental que afeta todos nós. Né? O solo não é mais o mesmo, a nossa água não é mais a mesma. Isso, né? e o que acontece? Eu estou falando da monocultura. Né? Então, a gente não está diversificando mais, a gente está em cima da monocultura, que a gente sabe que os efeitos climáticos vão ser desastrosos para todos nós. Então, a gente não está produzindo está produzindo demais certos produtos e de menos outros produtos, onde que está acarretando esse desequilíbrio e onde que tem esse efeito que nós temos 30 milhões de pessoas passando fome. Me parece, essa questão da monocultura parece uma roleta, assim, ó, vamos ver agora a bola da vez, né? Exatamente. E aí fica ali, pá! Aquilo ali, vamos todos para aquilo ali. Mas assim como tem um especulador, tem essa questão. Eu vou investir, eu vou plantar soja porque está dando dinheiro, eu vou plantar trigo porque está dando dinheiro, eu vou plantar arroz porque está dando dinheiro. Mas esse imediatismo, ele tem consequências. Ele tem consequências, e isso que nós estamos falando. Então, por isso que a gente fala na questão climática, agregada a muitas coisas, né? Então, tudo que é demais, tudo que não tem um equilíbrio, então acaba tendo um efeito não positivo. Para o clima não esquentar aqui, nós vamos ter que encerrar o nosso bloco. A gente já volta, fica ligadinho aí, o Entre Linhas já vem. E chegou o nosso último bloco. Aí dá sempre uma peninha quando chega o último bloco, pelo menos para nós, né? A gente gostaria que desse essa sensação também fosse sentida por vocês, né? Uma das coisas também que a gente nota, pode me corrigir se eu estiver errada, o Silvio, mas 2022 também, acho que muito por a gente estar saindo da pandemia, as pessoas se voltaram muito para o seu lado espiritual, né? Isso foi bem forte, a questão das diversas... quando falamos espiritual, lado espiritual, não ligado a uma religião, mas como as pessoas estão buscando, né, alternativas, eu acho que a gente pode apostar muito nisso, né? Uma conexão maior com a natureza, um estilo de vida mais simples, né? Que a pandemia nos ensinou a ficarmos mais centrados em nós mesmos, em atentarmos mais para as coisas mais simples, a darmos valor para as coisas mais próximas de nós. Eu acho que isso, se é que a pandemia teve algum benefício, né? Uma palavra forte para dizer, mas eu acho que nós soubemos aproveitar esse momento para nos focarmos nisso. Não te parece um pouco também, sim? Eu acho que assim, eu me volto lá na Idade Média, né? Porque uma pessoa falando isso seria um herege, né? Então, a gente tem um histórico desde lá de trás da questão religiosa, né? Esses dogmas religiosos, né, que foram incrementados pelo mundo, né? E a gente passou a vivenciar muitas coisas, né? E aí se tornou cultural isto, religioso e cultural, né? Certos movimentos, certas ações, certos costumes, certas vivências, né? E aí eu considero assim essa liberdade, essa questão, né, que eu comentei, e esse comentário que tu fez, essa liberdade da gente pensar, não é que nós estamos abandonando o Criador, mas eu acho que a partir daí nós começamos a chegar mais próximo dele. Eu acho que a gente expandiu a ideia de Criador, né? De ver Deus não só não só naquele momento ritualístico. Ver Deus nas pequenas coisas, ver Deus na pessoa que está comigo. Né? Ver Deus no momento em que eu me conscientizo que eu preciso ir lá fazer a vacina. Exatamente. Porque senão eu estou colocando o meu próximo em risco. Né? Quero que as pessoas não confundam o comentário que eu fiz. Não é contra qualquer tipo de religião, mas que antes seguia, né? Seguir esse ritual e outra coisa, para estar próximo de Deus, a gente tinha que ir na igreja, a gente tinha que conversar com um representante
E outra coisa, Silvio e público que nos assiste, a possibilidade da finitude, né, de eu não estar mais aqui, fez com que as pessoas buscassem um outro sentido para a vida, né? Eu acredito. E que aproveitassem mais a vida. Hoje, tu teve Covid, eu tive Covid, o Sérgio teve Covid, né? A Nilza, que não está aqui hoje, nossa companheira, teve Covid. Muitos de vocês tiveram, outros tiveram, não souberam, né? Sim. Mas a partir dessa, assim, ó, eu tive mais medo, sinceramente, quando eu tive o meu diagnóstico de Covid, de quando eu tive do câncer. Entendeu? Porque a gente já associava assim, eu vou morrer, eu tive Covid, eu vou morrer, eu vou levar o vírus para os meus pais, eu vou contaminar os meus filhos, né? E a partir do momento que tu perde esse controle, se tu não tem uma fé, se tu não trabalha o teu lado espiritual, tu pira. Né? Então, eu acredito que esse ano de 2022 foi um ano de muitas descobertas das pessoas na sua força interior, na sua capacidade de superação, e isso é espiritualidade. A partir do momento que a pessoa acredita que vai superar uma determinada situação, é porque ela tem fé. Né? E esse ano, para mim, a fé foi muito presente, foi uma coisa que me ajudou muito, eu acho que todos nós. Né? Eu acho que é um momento, é um divisor de águas para muitas pessoas este ano, e não só as pessoas que tiveram Covid, mas aquelas que passaram por algum momento difícil na vida, né? Então, mas eu também não estou afirmando que é preciso passar por um momento difícil na vida para que isso aconteça. Não, na verdade, pelo contrário. Eu acho que nós estamos predispostos, né, a vivenciar essa espiritualidade, que ela é muito prazerosa, é muito positiva para todos nós, né, de encontrar e estar próximo do seu Criador, né? Estar próximo, trazer esses momentos para si, né? Do que nós passarmos a viver um sentimento de coletividade, né? Para encontrar um caminho, né? Para encontrar a terra prometida. Eu acho que esse momento passa a ser único, nosso. Eu acho que se cada cidadão, cada pessoa nesse mundo e começar a olhar para si e tentar encontrar o seu Deus, o seu Criador, apreciar toda essa questão que nos circunda, né? Nós vivemos num mundo que me parece que talvez a gente não tenha consciência daquilo que está fazendo, mas muitos atos da gente pode mudar o destino de muitas pessoas nesse mundo, né? Uma palavra, o companheirismo. Isso aí que tu está falando é muito importante, né? A gente sabe a diferença que é quando tu chega num local, no serviço ou qualquer outro local, e tu é acolhido com um bom dia, ou simplesmente alguém é indiferente a ti, né? Exatamente. Essa indiferença, ela pode até parecer que ela não cala na gente, mas uma indiferença hoje, uma indiferença amanhã, uma indiferença outro dia, aquilo vai fazendo parte do teu dia a dia, e daqui a pouco aquilo te afeta profundamente. E não te afeta positivamente, ao passo que uma pessoa, tu não precisa conhecê-la para desejar um bom dia. Exatamente. Não precisa conhecê-la para dar um sorriso, né? A Denise está falando uma utopia, isso não existe. Não, existe, né? Quantas vezes eu cumprimentei uma pessoa achando que era uma pessoa conhecida e não era? Essa pessoa me retribuiu e depois eu vi que não era a pessoa. Não, aí eu fiquei assim, né? Mas valeu. Né? Sim, mas já valeu. Sim, então, que a gente possa pensar nessas coisas tão simples, que não custa nada, né? Tu não tem que despender valor nenhum monetário para isso,
é uma prática. É uma prática, e eu sempre comento isso. Esse lado espiritual, essa questão espiritual, ela não, tu não escolhe onde tu vai estar. Tu não escolhe a pessoa que tu vai trabalhar. Tu vai começar a tua vida e vai dizer assim, aquele lá vai ser meu colega de trabalho, aquela lá vai ser a minha esposa, o meu filho vai ser assim, eu vou desenhar, pedir para um desenhista desenhar as características do meu filho que eu vou ter. Não é assim, a gente não escolhe nada nessa vida. Nós é que temos que escolher a nós, em primeiro lugar, né? E depois estar preparado, né? Mediante as situações que virão. Comparando ao tema anterior, nós somos o solo, né? Como a semente vai cair no nosso solo é que vai ser a nossa produção, né? Existe a parábola. Então, se a gente é um solo que não é fértil para coisas boas, a semente pode cair e não vingar. Mas se nós formos um bom solo, sim, ela vai render. Existe a parábola do semeador para isto, né? O semeador saiu semeando, semeou entre os espinhos, aquelas sementes nasceram no meio dos espinhos e não conseguiram, ninguém conseguiu colher nada. Onde foi semeado em solo infértil, em cima da pedra, não foi, mas onde que se encontrou o solo fértil, então é uma questão de visualização, né, e de encontrar as melhores condições para que as coisas sejam favoráveis para a gente. Visualização e também de algo que a gente já falou aqui em outros programas, que é autoconhecimento, né? Porque todos nós temos as nossas zonas áridas, nas nossas zonas férteis, nossos momentos, né? O nosso dom. Nós temos o nosso momento sombra e o nosso momento luz. Sim, né? sim. Mas a gente pode lidar com isso e diminuir ao máximo aquela área de terra que não é fértil e iluminar o máximo possível as nossas sombras, né? Porque sim, somos imperfeitos, nós sempre vamos ter isso. Mas é um exercício. Eu acredito que a espiritualidade que todos nós temos, que todos somos capazes de desenvolver, ela precisa de um terreno para isso, né? De estarmos abertos a isso. Por isso que a gente não está falando aqui de nenhuma corrente religiosa. A gente está falando, sim, numa crença de que nós estamos aqui porque tínhamos que estar, né? Estamos convivendo com outras pessoas tão diferentes de nós, que merecem o nosso respeito e que se cruzam o nosso caminho por algum motivo, né? E que as pessoas que passem pelo nosso caminho se sintam acolhidas, né? Se sintam bem quando passarem por nós, que isso aí é o que a gente quer como ser humano. Exatamente, é o que eu falei, nós não escolhemos o certo ou o errado, o bom ou o ruim, são pessoas que vieram nos trazer alguma mensagem e para que nós aprendêssemos alguma coisa. Quantas pessoas, né, se te cortei, mas quantas pessoas a gente conhece em algum momento da nossa vida, depois nunca mais a gente encontra. Quantas pessoas, né, que a gente não gosta. Mas, se a gente de vez em quando lembra delas, é porque alguma coisa ficou. Ficou, né? Então, ela deixou é muito disso. A gente não tem que ficar preocupado em fazer coisas grandiosas. A gente tem que procurar fazer coisas boas. Sim. Né? Sejam elas grandiosas ou não, mas que elas fiquem. E é muito isso do que a gente quer para o ano novo. E muitas vezes, como eu te digo, tem pessoas que a gente passa a não gostar porque ela vem com enfrentamento até, muitas vezes com dogmas que tu carrega, com alguma situação, com alguma coisa, e aí tu passa a não gostar por causa disso. Mas muitas vezes aquela pessoa vem com um grande ensinamento para te mudar. Com certeza, para tu exercitar a tua tolerância, para tu ver o outro lado, porque também é muito fácil a gente se dar bem com pessoas que são parecidas conosco. Quero ver a gente realizar essa tarefa numa adversidade. Pois é. A adversidade é que é mais difícil de lidar. Nós
temos que aprender a conviver com a diversidade. E isto faltou na política. Faltou e falta no nosso dia a dia, e nós precisamos aprender muito com a diversidade que todos nós, que é apresentado a todos nós no nosso dia a dia, né? Muitas vezes, como se fala, nem tudo é mar de rosas, né? Na verdade, a gente, é bem o contrário, né? Bem o contrário disso. As rosas tem o momento da colheita das rosas, mas até chegar a rosa tem uns espinhozinhos aí que a gente precisa aprender. A gente tem que estar preparado. Então, espiritualidade não é só aquele momento lúdico, aquele momento que tu, como eu falei, tu ia a um templo e ir lá rezar, sair de lá, achar que está tudo resolvido. Às vezes é o contraponto e a reafirmação da tua fé. É descobrir que tu ainda acredita em alguma coisa. Sim. E é isso que a gente deseja para vocês nesse ano de 2023. Que a gente possa sair fortalecido e, ao final de 2023, a gente possa estar conversando aqui sobre como foi o nosso ano. Eu sou bem otimista, Silvio. Eu penso que a gente vai ter um ano bem melhor. Eu acho que nós vamos ter um ano maravilhoso. Acho que no ano que vem, 2023, nós vamos ter um programa Entre Linhas muito melhor que 2022, com temas aguçados, com temas novos, né? Com novas perspectivas, com novos cenários, com união, né? Com respeito, né? E vivendo aquilo que a gente mais gosta, é de estar aqui, né? E com vocês. Com vocês, convivendo com nossos colegas aqui, com o pessoal da produção, né? Então, eu quero que cada um, como eu falei, na espiritualidade, a cada dia que se passa, a gente agradeça. Quando a gente amanhecer o dia, agradecer por aquele dia. Quando nós terminarmos, como se fosse o reinício de um novo ano. Mas agradeça por estar vivo, agradeça as oportunidades, agradeça as adversidades. E gratidão, então, encerrando o programa de hoje. Até o próximo Entre Linhas. Uma boa virada de ano. Grato a todos. Até lá.